Olá! A ideia desse vídeo é te mostrar o que está acontecendo exatamente nesse momento em que vivemos os dois lados da guerra entre Israel e o Hamas. Sim, o Israel é um país, o Hamas é um partido que representa a faixa de Gaza. Então eu fiz um apanhado aqui, um estudo minucioso e vou te apresentar exatamente o que acontece naquela região e por que chegamos a esse ponto que chegamos, tá? A partir desse vídeo você vai ter uma visão real e sim poder a partir daqui criar a sua linha de raciocínio, entender os dois lados, porque tudo tem os dois lados. Na guerra não é diferente, né? Se você for pesquisar sobre o assunto por aí, você vai encontrar uma enxurrada de informações. Existe gente defendendo o lado A, gente que defende o lado B, sem ao menos entender, sem ao menos estudar sobre o assunto. E depois desse vídeo você vai ter uma noção real e vai poder seguir de uma forma mais ampla, tendo noção do que realmente interessa aos dois lados, tá? Quem tem razão, quem não tem, para poder seguir tranquilo com suas conclusões. É interessante que você entenda que a mídia convencional sempre se esforçou para defender Israel, defender o povo judeu, que foi atacado covardemente nesse momento, a gente sabe disso. Mas olhando com uma visão particular, ampla e independente, é o que eu peço que você faça, você verá que Israel não é tão vítima assim, tá? Nesse vídeo a gente vai tentar fazer um resumo da história do Oriente Médio, a região onde está situado Israel, em alguns minutos, mas se você prestar atenção, esse conteúdo será suficiente para você entender de uma vez por toda tudo o que tem acontecido ali, naquela região, exatamente ali, porque os conflitos acontecem ao longo da história, tá? De início você precisa entender que o Estado de Israel, propriamente dito, foi criado em 1948 e que esse Estado foi criado exatamente dentro do território da Palestina. Sim, ali onde hoje é Israel já existia a Palestina, tá? Tem muita gente que não sabe, mas tudo aquilo já pertencia à Palestina, ao povo daquela região. Esse povo que existia lá, esse povo palestino, a maioria da sua população era de etnia árabe. Uma união de forças internacionais resolve e decide criar um Estado independente ali, encravado no território palestino. Então, um Estado judeu, judaico, com cultura totalmente diferente do que já existia ali, um povo diferente. É óbvio que de imediato a reação da população daquela região foi guerra, foi tentar se defender, tentar impedir que aquilo acontecesse. Foi exatamente em 1949 que estourou a primeira grande guerra ali na região, conhecida como a Guerra Árabe-Israelense, tá? Os palestinos árabes não concordavam com a situação, com a criação do Estado novo de judaico ali, no seu território ali, sem o seu consentimento. Então partiram para a guerra. Infelizmente, ou felizmente, não sei exatamente, Israel venceu aquela que seria a primeira vitória, digamos assim. É importante que você entenda também que o exército de Israel, a força que Israel tem, advém muito do apoio dos Estados Unidos, das potências ocidentais que o apoiam. Posso falar, inclusive, que quase tudo que existe em Israel hoje foi fornecido ou implantado pelos Estados Unidos, naquela época, inclusive, e até hoje. E por isso, Israel é o maior aliado dos Estados Unidos naquela região, desde sempre, desde que implantaram lá, que começou tudo isso aí. É importante dizer também que sempre que os palestinos árabes resolveram agir para expulsar Israel dali, eles acabaram sendo mal sucedidos. Israel termina sempre vencendo o conflito. E sempre que Israel vence um conflito, ele conquista também ali pedacinhos de terra, mais território, que seria o dos palestinos árabes ali. Então, nessa medida que Israel vai vencendo as guerras, ele vai também conquistando territórios e assim gerando mais aquele conflito, e o ódio só aumenta por isso também. E seguindo nessa linha de raciocínio, a cada conflito, além dos palestinos perderem a guerra, eles perdem também terras, e nessa medida que eles perdem, Israel ganha, Israel cresce e eles vão ficando para trás e de repente só aumenta o ódio aí. E assim Israel vai crescendo dentro do que seria a Palestina. Isso não é bom. Aí em 1967 surge uma nova guerra, a Guerra dos 6 Dias. Israel acaba vencendo de novo devido a uma estratégia preventiva de contra-ataque. Nesse momento, ele anexa parte de Jerusalém Oriental ao seu território, coisa que ainda não era dele. E em 1973, mais uma guerra, a do Yom Kippur. Nesse momento aí, nesse ponto, o Egito se junta à Síria
e atacam Israel na surdina, na calada da noite. E essa se torna uma nova tentativa fracassada dessa colisão de resgatar territórios perdidos, porque Israel estava preparado e de novo ganhou a guerra. Já em 1987, a população árabe resolve sair às ruas, botando fogo em tudo que encontrava pela frente, confrontando diretamente com as forças de Israel. Então, essa foi batizada como a primeira intifada, isso mesmo, é o nome dado, intifada, e o exército de Israel responde de forma firme e vence de novo essa batalha, tá? Infelizmente ou felizmente, não sei exatamente, tire aí suas conclusões. Já nos anos 2000 tivemos a segunda intifada, que Israel vence também. É importante você entender nesse ponto que esse ódio que os árabes palestinos nutrem contra os judeus, enfim, os israelenses, e vice-versa, foi construído ao longo dos tempos. Isso não aconteceu de repente. Não aconteceu ali a partir de 1948, quando criaram o Estado de Israel ali nas terras palestinas. Tudo isso vem de muito antes, tá? E foi se agravando à medida que todas as vezes que eles enfrentavam Israel, tentavam expulsar Israel dali, eles perdiam, eles sempre fracassaram, porque Israel se fortaleceu com a ajuda dos americanos, com a ajuda dos ingleses. Então a situação só foi piorando, foi trazendo a situação para o ponto que estamos hoje, que se encontra hoje. Aí vamos entender um pouco como Israel foi criado. Israel foi encravado ali no território que não era deles, uma organização formada por países ricos, incluindo Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, tentando de alguma forma ali compensar Israel, os judeus, pelo massacre, pelo sofrimento, pela perseguição que passaram durante todo o período da Segunda Guerra Mundial nas mãos dos nazistas aí. Então resolveram criar um estado próprio só para os judeus, para que eles pudessem se concentrar ali, se juntar e recomeçar tudo do zero. Então fizeram isso ali nas terras palestinas, de forma forçada, invadiram a região e pronto. Foi assim que aconteceu. Agora eu vou fazer uma analogia aqui para você. Imagina você ter uma fazenda, por exemplo, aí vem um grupo de invasores. São pessoas com dinheiro, armadas, invadem parte das suas terras e tomam em definitiva metade daquela fazenda, tá? Dessas terras. Você, na tentativa de se defender, de defender o seu patrimônio, entra em confronto, claro, qualquer um faria. Então, nesse confronto, você sai perdendo, inclusive várias pessoas da sua família. E a partir dali você se vê obrigado a conviver com esses invasores, porque eles se implantaram ali, formaram estrutura ali, cresceram, inclusive mais do que você, receberam ajuda de fora. Imagina você, se coloque no lugar de ambas as partes e você vai conseguir entender melhor o que está acontecendo lá nessa região até hoje. É importante entendermos também que o mundo tem uma dívida com o povo judaico. Sim, claro que tem, devido ao sofrimento, à perseguição que esse povo sofreu lá no período da Segunda Guerra Mundial, nos anos 1930 até 1945. Mas precisamos entender também que o povo palestino já existia ali e que teve seu território invadido. Isso é fato, né? Qualquer um pode ver isso, sem consulta prévia. Então, o resultado de tudo isso, o que sobrou de terras palestinas hoje, se resume a apenas o que chamamos de faixa de Gaza e Cisjordânia, tá? Essa é a situação. A Palestina se resume a isso hoje. Uma faixa de terra chamada Gaza e uma outra pequena faixa de terra chamada Cisjordânia, porém ambas dominadas por Israel ali. Nenhuma faz parte exatamente de Israel, são independentes, mas não tem governo, até tem governo próprio, mas não tem reconhecimento internacional, não tem estrutura para absorver recursos, apoio internacional de forma alguma. Então é desse jeito que esse povo vive e é por isso que esse conflito existe até hoje e tende a se expandir, no meu ponto de vista, até o fim dos tempos. É fato que o povo palestino tem lutado com todas as suas forças para se tornar independente, se tornar um Estado reconhecido internacionalmente, mas isso é coisa que não tem acontecido. Eles têm lutado em vão esse tempo todo e que a gente não vê muito progresso nisso. Eu não acredito que isso vai acontecer tão cedo, tá? Então, se você entendeu que a Palestina se resume a Cisjordânia e a faixa de Gaza, é interessante também saber que essas duas regiões são dominadas por ideologias diferentes. Faixa de Gaza, por exemplo, é dominada pelo Hamas. A princípio, o Hamas seria um partido, isso mesmo, um partido. Ele ganhou domínio da região através da maioria popular.
do voto das pessoas ali daquela região. E o Hamas tem como método próprio agir na base da ignorância, tá? Usando a força bruta. O Hamas não tem diálogo com Israel. Ele sempre age na base da bala, invadindo, sequestrando. E isso, claro, que vai criar conflito, sem dúvida. Já a Cisjordânia, que também faz parte da Palestina, com uma extensão territorial maior, uma população mais tranquila, mais suave, vive-se melhor lá, administrada pelo Fatah, que também é denominado um partido, mas que age de forma diferente, tá? Trabalha na base da diplomacia. O Fatah resolve suas diferenças com Israel na base da conversa, do diálogo, e não na base da bala, como é o caso do Hamas. Então vamos falar um pouco sobre o Hamas aqui. O que é o Hamas exatamente, para você entender um pouco, tá? Ele se auto-intitula como um movimento de resistência islâmica. Esse tal partido foi fundado em 1987 dentro da faixa de Gaza para administrar o povo ali. Ele atua como um partido político, tá? Como governo em si e principalmente como exército, como força de fogo mesmo, com poder bélico grande, o poder de atacar Israel e promover o terror como eles têm feito ultimamente. Essa é a última forma que eles usam para se defender e para buscar os direitos deles, tá? Então Israel precisa se defender, precisa estar preparado, até porque se Israel perder uma guerra, por exemplo, Israel deixa de existir, isso é fato. Estudos dizem aí, facilmente você consegue ver isso, que Israel não pode perder guerra, porque se ele perder uma guerra, ele vai perder sua existência, vai deixar de existir como Estado, como país, como nação. Isso é muito forte. A gente espera que esse conflito acabe da melhor forma possível, sem que mais pessoas precisem morrer. E principalmente que a gente que não tem nada a ver não precise ser atingido por os rescaldos, respingos dessa guerra. Essa guerra insana que existe, está acontecendo desde sempre lá naquela região. Vimos aí que o Hamas é um grupo extremista. Existe uma grande diferença entre extremista e terrorista, tá? Você precisa ter o cuidado nessa colocação aí diante da situação, porque essa situação que vivemos hoje aí, muito difícil de compreender. Qualquer um pode apontar o dedo ao Hamas e se dizer que o Hamas é terrorista, mas ele realmente está agindo, está fazendo atos terroristas, mas você precisa entender que os dois lados têm culpas. Quando você vê o que aconteceu desde o começo, lá atrás, que Israel também já praticou terrorismo, sim, contra o povo palestino, é claro que sim. Por exemplo, Israel, quando resolveu se instalar na marra ali no território palestino, nas terras deles ali, usando a força, eles exterminaram famílias inteiras. Você já parou para se perguntar sobre isso, por exemplo? Então, existe até hoje, mas em meados dos anos 90, a Organização pela Libertação da Palestina, a famosa OLP, liderada por Yasser Arafat, era o líder da época. Ele é um palestino que defendia as terras palestinas através da paz, da conversa. Quem viveu os anos 90 vai lembrar muito bem isso, 90, 2000. Quantas tentativas em vão foram feitas pelos dois lados, intermediado por várias nações em busca da paz naquela região. Porém, nenhum resultado positivo aconteceu, entendeu? Eu não estou aqui para defender A nem B, longe disso. Até porque eu não tenho a mínima condição de fazer isso, de criar essa defesa aqui, de levantar essa bandeira. O que eu estou tentando aqui é esclarecer para você o que eu conheço de um lado e o que eu conheço do outro. E é basicamente isso que criou, que gerou todo esse conflito que a gente está vivendo até hoje e que infelizmente não tem previsão para acabar, pelo menos no meu ponto de vista. Esse povo palestino tem sofrido ao longo do tempo o massacre, a humilhação, a invasão do seu território, a matança do seu povo, a aniquilação da sua dignidade causada pelo Estado de Israel, desde quando eles resolveram invadir suas terras, apoiado pelas potências ocidentais, grandes potências. A mídia não fala muito sobre isso, mas tudo isso existe sim. Está aí nos livros de história, tá? Se você buscar aí, basta estudar um pouco para entender os dois lados. E dessa forma você vai ter uma condição mais justa, mais real de tomar sua posição e, enfim, seguir melhor no entendimento dessa guerra que é indesejada para todos nós. Esse era o vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, eu estou por aqui.